alguém pode dar ordenação não vive nesse plano, que seriam os próprios orixás, como eles dependem do nosso movimento para se comunicar. A gente vai tentar fazer uma troca de experiência, uma troca de vivência. Orixá, Oxalá, principal pai de todas as nações, representante direto da paz, do amor, do equilíbrio, de Olorum, que é como nós chamamos Deus dentro da nação africana. Vocês receberam um polígrafo bem pequeno, bem resumido, para vocês terem um material mais palpável de como a gente vê o mundo, como a gente vê as manifestações dentro do nosso plano. E em cima disso a gente vai trocar um pouquinho. O que é a nação? Se vocês observarem, está escrito Ilhachel Debocofum. Todas as casas de nação têm um nome africano. Esse é o nome da minha casa. Significa aquele que traz, ou que tem o poder de trazer tudo o que existe de bom no universo para um lugar só. A maioria das casas iria se colocar como nação Cabinda, nação Oió, nação Jeje, Ijexá, Ajexalu e assim por diante. Ali está escrito nação universalista. Porque é assim que eu acredito que as coisas são. E é um pouco dessa visão que eu gostaria de trocar com vocês. Porque o Batuque do Rio Grande do Sul se originou, o Batuque é do Rio Grande do Sul. Não existe Batuque fora dele, a não ser em alguns outros lugares muito esporádicos. Normalmente se chama Xangô, no Maranhão, ou Candomblé em outros lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Piauí também chama Candomblé. Nação é só nosso. Nação é a reunião de todos os sistemas de culto, aquilo que se chama orixá. Muitos dos rituais que se faz dentro da nação africana são iguais ao candomblé, mas adaptados à nossa regionalidade. Aquilo que a gente tem disponível na nossa natureza, os sítios vibracionais que existem aqui em outros lugares não são iguais. Nação é isso. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em nação, é especificamente o culto que se realiza no sul do Brasil. Alguns pesquisadores identificaram as rezas de nação, por serem diferentes do candomblé, como uma linguagem muito mais primitiva do que o Yorubá falado na Bahia. Ou seja, para nós, os príncipes e reis que vieram trazendo essa nação, e é importante lembrar isso, não foram escravos que fizeram a nação do Rio Grande do Sul, foram grandes sacerdotes. Os escravos vieram sim, mas quem trouxe muito do conhecimento foram reis, foram sacerdotes africanos que vieram para cá trazendo tudo aquilo que eles acreditavam e tudo aquilo que eles cultuavam. A nossa nação é a herança dos impérios africanos. Os negros continuaram cultuando, mas a nossa nação, tendo como principal representante o príncipe Custódio, ela veio trazendo tudo aquilo que existia de mais antigo e de mais primordial para o povo da África. Na África, cada nação, cada tribo, cada povo, eu acredito que a maioria de vocês já saibam disso, cultuava um orixá em específico. No sul, esses povos reuniram, não só no sul, no Brasil todo, mas a gente está falando de nação, então vamos se manter no sul. Eles reuniram o culto dos orixás de cada um desses povos, formando um panteão extremamente específico. Oxalá é o representante maior da pureza e da paz de Deus. E Deus. O que é Deus na nação? Deus na nação africana é o ente absoluto. Muitas pessoas acreditam que nação é uma religião monoteísta e isso não é verdade. O nosso Deus se chama Olorum, que traduzido de uma forma extremamente simples significa a luz do sol ou a luz do céu, ou Olorumaré, aquele que conhece tudo que existiu, existe ou possa vir existir. Esse Deus, dentro das religiões africanas, é imanifesto e desconhecido. Ele se mostra para cada uma das pessoas que estão no Aie, que é como a gente chama a Terra, através de muitas faces,
chamadas Ori e Chá. Luz que vem para o mundo, poder que vem para a cabeça, ou consciência de Deus em nós, ou uma infinidade de outras traduções que a gente possa dizer. A gente costuma dizer que Deus é como um grande feixe de luz que se propaga no vácuo do universo. Quando ele acompanha a curvatura do universo, ele se prisma em vários espectros de luz, cada um repleto de fatores e com uma vibração extremamente específica. Cada um desses espectros de luz, chamado Orixá, tem a capacidade de gerar um mundo apenas com seus fatores. Quando esses fatores se encontram, isso ocorre em várias partes do universo, mas o nosso planeta é um dos mais agraciados e abençoados por essa grande profusão de encontro de vibrações. Os mundos se formam com capacidade de gerar vida e de se tornarem ambiente próspero para que os seres do universo evoluam. Assim que a tradição africana ensina que o nosso mundo foi gerado, aonde aproximadamente no original mais de 4.000 orixás se convergiram e formaram tudo aquilo que a gente conhece como mundo físico, mental, emocional e espiritual. Cada um dos orixás é capaz de gerar um padrão bem específico para um deles, para ser mais fácil de entender. Oxum, ela é capaz de gerar tudo aquilo que é de amorosidade, tudo aquilo que é doçura, mas a mesma potência vibratória que existe nesses sentimentos pode ser encontrada em vários aspectos da vida física e do corpo do ser humano. Oxum rege o útero, Oxum rege tudo aquilo que é amarelo, Oxum rege a água doce, Oxum rege a riqueza que existe dentro do coração de cada ser humano, Oxum rege a energia que abraça cada pessoa quando você se aproxima dela e se entrega de corpo e alma para uma troca extremamente benéfica. Os orixás são assim na nossa cultura. Eles existem para gerar condições para que a gente habite no mundo em que eles geraram e dentro da vibração deles, acompanhado por eles e abençoado por eles, a gente possa alcançar a eles. Cada um desses orixás costuma agregar junto de si uma quantidade muito grande de espíritos que se identificam com esse padrão vibratório e formam falanges de trabalho no plano espiritual. A gente conhece espíritos que trabalham até oitava, nona dimensão, se mantendo puros dentro dessa vibração. Na Umbanda a gente conhece eles como caboclos. Por isso que o caboclo e o orixá vão ter sempre o mesmo nome. Na nação não se cultuam espíritos, se cultuam entidades de poder, consciência e vibração absolutas, ou seja, o padrão vibratório extremamente específico. Na nação africana, Exu, para quem conhece, se chama Bará. Especificamente na nação, não existe porção feminina para Exu, porque o Bará é uma entidade divinizada transformada em orixá, através do culto. Eu botei Bará também enquanto a parte feminina, para que vocês entendam dentro da vibração de Exu algumas coisas interessantes. O Bará Exu é cultuado como uma divindade africana masculina que representa o princípio terreno da geração de tudo. Princípio inicial que gera vontade, desejo, ânsia, necessidade de começar algo. Exu ou Bará é o germe criativo do universo. É considerada a consciência que preenche o vazio da existência e, por isso, é tão próximo dos sentimentos humanos mais primitivos. Um pouco mais sintetizado com a guerra, porque na luta do dia a dia não existem vencedores nem vencidos, existem combatentes, que apenas juntos são capazes de transpor as barreiras do eu inferior, enquanto Exu é o desejo, Ogum é a realização, quando você coloca o desejo como um específico. A necessidade de lutar sempre. Não importa se a gente vença, não importa se a gente coloque um inimigo aos nossos pés. O importante é que a gente dê a cara e faça a diferença lutando pela gente. Yansan ou Oié pode ser chamado dos dois jeitos. A gente costuma dizer que Yansan é quando está para dentro e Oié é quando está para fora. É só um jeito de falar. A vibratória é a mesma, o modo de trabalhar no mundo. Ela é o orixá feminino da intensidade e do movimento.
simbolizada pelo vento, pelos raios e pela tempestade, por estes representarem o poderio da natureza em movimento. Tem grande afinidade com o mundo dos mortos e é chamada Senhora dos Eguns por controlar também essa energia. Afinal, nem com a morte acaba o nosso movimento de evolução, e esse é um movimento sempre. Não importa quantos encarnes e desencarnes o ser humano passa, a importância é que se movimente, que a pessoa permaneça em movimento. O movimento que o Oiá traz é eterno e simplesmente movimento. O Oiá não precisa de razão para se movimentar. O Oiá simplesmente precisa acabar com a inércia. É isso que ela vem movimentar na gente. Fazer com que aquele primeiro sentimento de não estar certo e aquela vontade que me faz fazer alguma coisa permaneça. E eu faça, eu me movimente, eu consiga chegar a algum lugar, indo para algum lugar. É o orixá das paixões intensas e sufocantes e dos lugares abafados e sombrios. Traz a capacidade de ser grandiosa até mesmo quando tenta ser pequena, já que qualquer movimento é grandioso aos olhos do Pai. Ela é a menina dos olhos de Olorum. Oiá é a única orixá capaz de aplacar a fúria dos deuses. Afinal, apenas aqueles que saem da inércia podem se redimir dos erros do passado e partir em busca de um melhor caminho. Quando se fala em fúria dos deuses, não é um Deus vingativo que vai descer, livrar todo mundo, botar fogo em meia dúzia e o resto que se ligue. É esse Deus interno que nos cobra a melhor. O movimento de fazer alguma coisa é a única capacidade, a única força com capacidade de realmente aplacar esse sentimento em nós. Porque quando nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, a gente se acalma em movimento. A gente se acalma, se tranquiliza quando a gente vai fazer alguma coisa. Esse movimento também é simbolizado por Oiá. Por isso a lenda de que ela é o único orixá capaz de aplacar a fúria dos deuses. Porque só quando você se movimenta, esse Deus interno que nos cobra melhora, nos cobra mudança, pode realmente ser acalmado. Xangô é o orixá da justiça divina e do equilíbrio cósmico, representado pelo poder do fogo e pela solidez da rocha. Vibra poderosamente nas pedreiras e cadeias de montanha, elementos que representam claramente o seu axé. Uma vez que tudo aquilo que é transformador, o fogo, deve ser estável e imparcial como a rocha, para que não se cometam julgamentos. Xangô vem trazer a capacidade de transmutação do fogo, ou seja, eliminar aquilo que está velho e firmar como uma rocha aquilo que a gente aprende como novo. Sempre sem julgamento pelos erros do passado. Xangô não julga, Xangô equilibra. Xangô traz a serenidade de entender que o que eu fiz, certo ou errado, vai dar um resultado. Xangô, como porção masculina de Oiá, também vem trazer a capacidade de estabilizarmos tudo aquilo que fazemos, pois o movimento é necessário, mas apenas a estabilidade traz o correto crescimento e duradouro. Xangô representa a realeza divina do trabalho bem executado. E através da sua vibratória, estabiliza a energia de entidades obedeiras ou malfazejas, colocando cada coisa no seu lugar. Xangô é representado por um rei sentado no trono, porque todas as vezes que a gente é senhor de si e está no lugar certo, fazendo a coisa certa para nós mesmos, nós somos assim. Nós somos senhores do nosso destino, senhor da nossa casa, senhor da nossa vida, senhor das nossas ações. Quando fazemos a coisa correta para nós, nós somos senhores da nossa vida. Odé Oxóssi. Na nação a gente cultua também Otim, como porção gêmea feminina de Oxóssi, de Odé, desculpa. É a divindade masculina ligada à abundância, à prosperidade e ao conhecimento, caçador das estrelas e dos novos horizontes. Odé é o catequizador das almas e o mestre da magia do mundo. Um orixá ligado à fotossíntese e à transformação de qualquer densidade em luz através do conhecimento. Nosso maior bem e única riqueza que pode ser realmente acumulada, não perecendo junto ao nosso corpo com o tempo.
Odé é muito ligado ao culto de Oiá, como é ao culto dos irmãos. Porque assim como o movimento, o conhecimento também não nos abandona com o desencarno. Pelo contrário, se torna ainda mais latente a necessidade de conquistá-lo. Existe uma letra africana, gente, que diz que Oiá e Odé são os únicos orixás que entram vivo no mundo dos mortos e saem vivo do mundo dos mortos. Eu conversei com muitas pessoas, aprendi bastante a respeito disso, porque no início eu acreditava que existia uma entidade maravilhosa que entrava no mundo dos mortos e saía de lá viva. Eu acreditava. Aí eu conversei com uma senhora muito antiga, que me explicou que só o que tu aprende de verdade volta contigo, como experiência. Só o movimento que você faz, tanto aqui quanto do outro lado, realmente vem contigo. Não importa o quanto você acumule, não importa o quanto você descubra, não importa o quanto você sofra, tudo isso vai virar pó se as experiências positivas, os teus conhecimentos não vierem com você. Odé, Oxóssi, também é o conhecimento que vem com a gente depois do desencarne. Por isso que o africano cultua Oxóssi como uma entidade que transpõe o mundo dos mortos e retorna. Porque Odé é o conhecimento ciente. Aquilo que você realmente sabe, aquilo que você realmente entende. Assim, Odé se torna o catalisador das almas. Porque quando você realmente entende, vive, transpõe a morte, traz consigo essa bagagem espiritual, pode ser passada adiante. E você então se torna um catalisador. Odé jamais fala dos seus conhecimentos. Odé mostra, vive. Odé também é um exemplo de vida. O africano tem Odé Oxóssi, ou Odé, como um dos principais orixás do panteão. Ele é sintetizado como um caçador, que quando na aldeia a caça está escassa, os alimentos não estão mais sendo encontrados, ele é a entidade que se remete a um campo novo, buscando uma possibilidade para que o seu povo possa se fixar num novo lugar e absorver tudo aquilo que existe para que a comunidade possa subsistir. Se vocês observarem isso na nossa vida, o africano é muito inteligente, porque sempre que um conhecimento for explorado até o fim, vai existir um movimento dentro da gente, ou pelo menos de algum de nós, que vai precisar buscar alguma coisa nova. Essa capacidade que o Odé nos traz é incansável. A gente sempre vai ter possibilidade de encontrar algo novo, sempre vai ter possibilidade de fazer uma coisa diferente. Por isso que o Odé é sintetizado com um caçador, com uma flecha. Porque quando a gente ruma no desconhecido, a gente normalmente percorre muitos caminhos. A gente inicia por um deles. E aí eles se tornam possibilidades. Odé é esse caminho reto que existe. A gente só precisa sentir dentro do coração. Odé é o patrono de todos os espíritos que trabalham na linha da cura. Porque, segundo ele, o conhecimento liberta a alma da prisão da carne e alivia as chagas do coração. Ou seja, quando você se conhece, você se cura. Quando você compreende as verdades do universo e as verdades que estão dentro de você, do teu universo pessoal, você se cura. Se cura no físico, se cura no mental, se cura no espiritual. A cura trazida por Oxóssi, trazida por Odé, é a cura pelo conhecimento, pelo entendimento e pela aceitação daquilo que a gente é. Assim como esse conhecimento também nos abre um mundo novo de possibilidades, chances e horizontes. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Quanto mais você aceita, mais você consegue absorver aquilo que os outros estão te trazendo. O sangue é o orixá da cura litúrgica e medicinal. Entidade que coordena as transformações mágicas da nossa ordem, a capacidade de trazer vida a tudo. Medicina da humanidade e retentor do conhecimento alquímico que é manifestado apenas através da vibração de Oxóssi, de quem é considerado par homogêneo. Ossanha é a entidade que conhece os pequenos segredos das grandes transformações da humanidade. Ele é o movimento de cura pelo conhecimento. Enquanto Odé é o conhecimento e a busca por ele, Ossanha é um movimento mágico que ocorre dentro do ser
corpo físico e no nosso espírito. Ele é o próprio movimento de mudança mágica, de cura interior. Vocês vão notar que dentro desses pequenos parágrafos que eu escrevi, não tem dia da semana, não tem cor, não tem alimento, não tem sincretismo, porque eu acho que isso a literatura que está disponível tem de sobra para pessoas que trabalham como você dentro de uma seara espírita universalista. Eu acredito que seja muito mais importante entender o que essa vibração traz como movimento do que realmente decorar algumas coisas que fazem parte de um culto específico. Mas se algum de vocês quiser perguntar, por favor, depois, na medida do possível, dentro do que eu souber, eu vou tentar passar para vocês. Tá bom? Vocês estão todos quietos, olhando com as caras. Obá. Obá é a guerreira suprema do fogo. Obá guarda essas fronteiras entre amor e posse. Rege o delicado fio que delimita aquilo que se quer daquilo que se merece. Ciumenta, arrojada e prepotente, como todo aquele que deseja a todo custo o que acredita ser seu por direito. Energia e força são seus atributos, bem como coragem e teimosia, abundante como as emoções e audaz como os devaneios. Prestem bastante atenção no que está escrito sobre Obá e vocês vão entender muito sobre esse orixá. Obá representa muito daquilo que você acha que realmente quer. Quando você não se preocupa se está no teu caminho ou se está no teu merecimento. Obá é considerada a guerreira suprema do fogo. Dizem que Obá vive num leito de lava, embaixo de um vulcão. Porque alguém que já fez alguma coisa que não merecia, de verdade, com afinco, vocês já notaram a quantidade de energia que poderia ser usada de forma construtiva que a gente perde buscando uma coisa que a gente quer sem pensar que a gente precisa? Toda essa energia também é regida por Obá. Conta-se uma lenda que Oxum estava cozinhando para Xangô. Botou num prato de sopa 2 cogumelos e disse ao Obá, me perguntar o que ela estava fazendo. E ela disse que estava cozinhando as suas próprias orelhas porque era o prato preferido de Xangô. Obá, muito inteligente, cortou as 2 orelhas, se preparou mais rápido que Oxum e entregou no lugar dela. Obá não pensou se realmente ela merecia o amor de Xangô. Ela queria. Obá não pensou nas consequências dos seus atos. Ela fez. E ela fez com tanto afinco que ela mutilou o próprio corpo. Existe alguém que não tenha se identificado com uma situação onde tenha feito alguma coisa parecida? Onde tenha se prejudicado, onde tenha se precipitado, onde realmente tenha buscado uma coisa que não era sua? Obá é um dos orixás que nos mostra quem a gente realmente é. O que a gente faz com a nossa vida. O que a gente faz com as nossas escolhas. O que a gente faz com a nossa encarnação. Quando o Obá não consegue o amor de Xangô porque é repudiado, porque está servindo a própria carne para ele, ela se revolta com o mundo e destrói metade do que está ao redor. Quando a gente acha que quer uma coisa e não está no nosso merecimento, então a gente não consegue, a gente se revolta e acaba cortando pela raiz muita mudinha de coisa nova que possa estar vindo para a gente, que possa ser bom para a gente. Obá é isso, ou isso é Obá. Só que Obá é a tradução da palavra rei, porque é isso que ensina. É assim que a gente aprende. E é assim, errando, que a gente se torna Senhor da nossa vida. Obá é tão necessário para a vida quanto Xangô. Porque o erro é necessário para que quando você se torne ciente dos seus erros e assuma a sua posição, você possa ser rei da sua vida, centrado no trono do seu destino, seguindo o seu caminho. Xapanã. O orixá do encontro da vida com a morte.
representa a transformação de um estágio para o outro. Seu domínio são as doenças que possibilitam tal mudança. Transforma tudo em algo novo, destruindo o velho para que a vida se renove. Também ensina paciência e respeito às ordens superiores. Shambhala também ensina a hierarquia. Mas acima de tudo, Shambhala transforma. Shambhala limpa pela transformação. Shambhala cura pela transmutação. Quando a gente fala em cura, a gente fala em cura de corpo físico, de estado mental, do emocional. A gente fala em cura como um todo. Uma das coisas que mais preocupava o povo africano era ser disseminado por pestes, porque com os inimigos eles podiam lutar. Da natureza, eles podiam se esconder. Da doença que dizimava o povo, eles não tinham o que fazer. E isso gerou muitos mitos sobre o que era essa capacidade que existia no mundo de repente contaminar muitas pessoas e dizimar uma nação, dizimar um povo. Então o respeito que se impõe dentro do africanismo para Shambhala leva-nos a, nos momentos de obrigação, se dizer Ia Toto, que se faça silêncio. Por quê? Quando a gente não faz silêncio, a gente não se olha. Quando a gente não faz silêncio, a gente não se enxerga, não se escuta e não se percebe. Shambhala vem pedindo silêncio para que você olhe o que você tem que mudar, o que você tem que melhorar, o tipo de ferida que você tem que curar. Shambhala vem pedindo silêncio para que você se respeite. Você se dê o devido valor e transforme aquilo que você tem capacidade de fazer. Cada coisa no seu tempo. Hierarquia, ordem, disciplina, com calma, com serenidade. Shambhala é vestido com palha na costa porque a gente não precisa o tempo todo expor para os outros as nossas dores. Elas dizem respeito a nós, são nossas. E por nós, elas devem ser transformadas. É por isso que se coloca Shambhala com palha da costa, porque ele respeita as suas vergonhas, as suas dores e as suas limitações. E ensina para a gente a respeitar as nossas, respeitar o nosso momento de mudar. Porque enquanto a gente não se manter em mudança e falar para as pessoas que a gente está mudando, a gente continua botando uma coisa para fora que deveria ser trazida para dentro. Porque, mais uma vez, apenas o que está dentro transcende o mundo dos mortos e volta para a gente como experiência. Shambhala é esse respeito. O respeito por si mesmo, o respeito por aquilo que Deus nos ofereceu e não nos impôs, o respeito por aquilo que nós pedimos e ninguém obrigou a gente a passar nessa encarnação. Ibede é a menor parcela da vida existente nesse plano. É a energia sintetizada com as crianças porque elas representam o início, novo e advento. O advento da vida depois do fim. Traz a inocência e a cura pela renovação e a prosperidade, pela chance de sempre crescer ao iniciar uma nova jornada. Se vocês observarem, do início ao fim, a ordem do Ormalé, como a gente chama, ou a ordem do panteão africano, tem uma lógica muito específica. Primeiro existe um momento onde eu não posso parar. Aí eu faço o primeiro movimento e o movimento se continua eternamente porque eu estou fazendo alguma coisa. Exu, Ogum e Oiá. De repente chegou, bota tudo aquilo em mim. E eu entendo, Odé, que essa transformação mágica ou sanha tem que superar tudo aquilo que eu acredito que é meu e às vezes não é. Opa! Aí eu me respeito e eu mudo de verdade. Shambhala. Nesse momento, Ibede, surge uma vida nova em mim. Uma vida linda, cheia de possibilidades. Quem nunca viu um cosmo no mundo? Alguém já viu um cosmo triste? Vocês já notaram que uma pessoa, quando muda de verdade, ela é feliz? Ela é Ibede.
Ela é a nova vida porque as minhas dores ficaram para trás. Ela é a nova possibilidade porque eu não sou aquele velho, cheio de ferida que se arrasta por aí. Eu sou o novo. Eu tenho a chance, eu posso, eu vou fazer. E se eu posso e eu vou fazer, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Porque eu tenho a inocência de recomeçar. Eu tenho a chance de ser feliz, porque dessa vez eu mereço. Eu me mudei. E veja essa necessidadezinha que uma criança tem de quase nada. Ela só precisa de amor e cuidado. Ela só precisa ser feliz. E é isso que ela transmite. A ordem do Urumalé representa tudo que a gente passa do início ao fim da nossa vida. Até o momento em que a gente assume quem nós somos, nos transformamos e renascemos. Aqui, agora. Chapadé é o limite da vida e a morte. Porque ou você se transforma, ou você se transforma. Ou você reencarna e recebe uma nova chance, continua sendo uma criança, ou você se retransforma e se torna uma criança com a maturidade dos dias passados. Aqui, agora, simples, sem rodeios. E isso é representado no culto de Beide. Ele é o culto mais simples que existe. O culto de Beide é uma festa. É uma festa onde todos se confraternizam, onde todos comem de tudo e onde todos são felizes. No culto de Beide não existem lágrimas, não existem lembranças do passado negativo, não existe nada de ruim. Porque Beide, junto com Oxalá, é o único orixá que não tem sombra. Não existe sombra no coração de uma criança. E quando o ser humano transforma tudo o que precisa, não existe sombra atrás do seu sentimento.